noite, pessoal que está nos acompanhando nesta noite. Eu sou a Emanuela, acadêmica do terceiro período de enfermagem, e vou apresentar os meus colegas que hoje estaremos realizando um podcast referente, com o convidado, o enfermeiro Diogo, referente à urgência e emergência dentro das áreas hospitalares. Estamos junto com a minha colega Márcia, a Yunid e a nossa colega Guirlande. Boa noite, enfermeiro. Tudo bem com você? Como você está? Agradeço, primeiramente, você estando aqui presente conosco nesta noite. E eu queria que você conversasse e explicasse algumas curiosidades que nós, tanto como vamos nos formar em enfermagem, como algumas pessoas de fora, que não é da área de enfermagem, mas é da área da saúde, em relação à diferenciação entre urgência e emergência, porque são palavras com similaridades, querendo ou não, mas que têm um significado diferente. Boa noite, como você está? Principalmente boa noite, muito obrigada pelo convite, fico muito grato de retornar à FAG e poder participar desses projetos de vocês. Então, a diferença entre urgência e emergência, ela tem um princípio bem básico. A emergência, ela sempre vai colocar a vida em risco do paciente para óbito. Então, toda emergência, o paciente pode chegar a óbito. E a urgência, pelo contrário, pode se tornar uma emergência também, mas a urgência que se trata de cuidar desse paciente, de amenizar o tratamento dele de forma eficaz com urgência, mais rápido possível. Então, a urgência e a emergência ele tem essa diferença, né? A emergência, a gente precisa do imediato, caso que tenha risco iminente de morte. Já a urgência, ela tem que ser tratada de uma forma mais rápida e eficaz, senão ela pode se tornar uma emergência. Isso. Então, enfermeira, eu gostaria de saber quais sinais vitais são mais críticos a serem monitorados em uma emergência. A princípio, todos os sinais vitais, eles são importantes. É uma base que a gente constrói para avaliar o paciente. Não só os sinais vitais, mas os dados clínicos que o paciente também carrega para que a gente consiga descobrir e tratar melhor esse paciente. Mas os sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e monitorização cardiológica são os principais. Enfermeira, eu gostaria de saber o que você considera ser as interferências iniciais mais importantes em um caso de choque. Dependendo o caso de choque, né? Existem 4 tipos de choque. A gente precisa determinar qual é o tipo de choque e qual é a prioridade. Todos os tipos de choque, eles precisam ter uma prioridade de atendimento urgente para que a gente consiga ter o tratamento do paciente mais eficaz. Por exemplo, um choque anafilático, eu não posso deixar o paciente numa espera, eu preciso levar ele para o bloco de emergência e tratá-lo imediatamente possível, né? Ele tem um risco iminente de morte. Então, dependendo de cada choque ou qual é o tipo de choque que o paciente tem, a gente tem que tratar de uma forma prioritária. E cada um tem o seu método de tratamento, né? Enfermeira, atualmente você trabalha no Policlínica, né? Como folguista noturno, né? E você está terminando a especialização agora, né? Em urgência e emergência, que tem algumas siglas que eu achei interessante citar, né? Para vocês, que eu também não conhecia, que é APH, que é atendimento pré-hospitalar, que acontece o atendimento dentro da ambulância, e o AIH, que é o atendimento intra-hospitalar. Você pode citar algum exemplo que você tenha acontecido ou como que você agiu numa intercorrência nesse período que você está fazendo sua pós? Primeiramente, a pós, iniciei ano passado em abril. Ela é uma pós muito importante para mim. Foi uma das carreiras que eu quis seguir por gosto, atuação em pronto-socorro, atuação em freelance na Translife. Então, eu consegui adquirir bastante conhecimento nessa área. Alguns casos que já aconteceu, que os professores citaram na pós, são bem importantes para a gente. E pude usar a minha pós-graduação, o curso que eu estou fazendo, dentro do meu próprio estabelecimento de trabalho, né? Eu tive no final de ano, dia 31, eu tive um acidente de
de moto, onde eram 2 traumas, 2 pacientes, mulher e marido. E eu tive que usar todo o conhecimento de questão de trauma para mobilizar esses pacientes que estavam em prancha rígida, colar cervical. Depois de constatado o exame de imagem, a gente poder fazer uma imobilização certa, transportar esse paciente de forma certa, passar esse paciente para a maca de forma certa, ter as medidas de cuidados para que garante que eles não tenham mais lesões do que o acidente. Entendi, enfermeiro. Muito obrigada. É bem curioso, porque a gente que está cursando enfermagem, muitos ainda, como a gente só está no 3º período, não escolheu exatamente qual área que a gente vai seguir. Se vai ser na pediatria, se vai ser num clínico. Então, você trazer essas informações, como seria também, querendo ou não, ao pronto atendimento, assim, emergencial, é muito interessante. Quer fazer uma pergunta? Ah, sim. Enfermeiro, eu gostaria de saber como você se prepara para um atendimento de trauma. Bom, como havia citado, após ela trouxe uma carga bastante importante para que hoje no meu atendimento no pronto-socorro seja mais eficaz. Então, em uma vítima de trauma, no pronto atendimento, ela já chega imobilizada, em prancha rígida e colar cervical. E assim fica um pouco mais fácil a gente conseguir demandar esse paciente, levar para centro de imagens, para raio-x, para que a gente consiga diagnosticar se há fratura, se precisa de uma imobilização, se precisa ir para o centro cirúrgico ou algo desse tipo. Então, para nós do pronto-socorro, fica um pouco mais viável quando o paciente já chega de ambulância já mobilizado. Aí fica um pouco mais tranquilo da gente também diagnosticar o paciente. Enfermeiro, que papel a tecnologia desempenha no atendimento à urgência e emergência na tua experiência? A tecnologia ela vem para desvendar, assim, facilitar a nossa vida de toda forma, né? Eu atuei um tempo no São Lucas como enfermeiro trainee e lá eu estava na triagem e lá na triagem tem um robô que afere os sinais vitais do paciente e já manda tudo para o sistema. Então, toda essa parte dos sinais vitais, a gente não precisa colocar automático. E assim, a gente tem tempo para olhar o paciente e ter mais um olhar clínico para ele. O tempo que eu perderia colocando no sistema os sinais vitais, o robô já lança e eu tenho um olhar a mais para o paciente. Isso garantindo que eu consiga ter um diagnóstico para passar essa triagem mais clara e classificar esse paciente mais eficaz. Então, isso é um exemplo de tecnologia, entre outras que veio para solucionar e ajudar a nossa profissão a ser mais viável o atendimento ao paciente. Perfeito, veio para somar mesmo, né? A tecnologia, ela é muito eficaz, né? Quais são os desafios mais comuns que você enfrenta no atendimento de emergência? Os desafios mais comuns, eu acredito que seja pacientes psiquiátricos, pacientes autistas e pacientes que demandam de automutilação, suicídio. Acho que esses são os mais difíceis para encarar. Não são todas as pessoas, não são todas as equipes preparadas para esse tipo de atendimento. Mas quando acontece esse tipo de situação, a gente tem que ter paciência e atender eles de melhor forma possível. Bom, enfermeiro, eu gostaria de saber como você lida com a pressão emocional de trabalhar em uma urgência e emergência. Porque, querendo ou não, se você é o primeiro que presta ali o socorro, o atendimento ao paciente. E é uma grande responsabilidade, como você disse, é muito rápido o que acontece, tanto quanto o robô, para você dar um laudo mais específico, mais rápido para ajudar o paciente. A pressão que acontece deve ser bem grande. Então, o pronto-socorro, ele me desvendou vários motivos para gostar dele. Um deles é o olhar clínico. O enfermeiro, ele tem que ter habilidade, não só no pronto-socorro, em todos os setores. Um olhar clínico para o paciente. Eu sempre disse que não é só no pronto-socorro que acontece urgência e emergência, não é só no SAMU, não é só na UPA. Em todo lugar pode acontecer uma urgência e emergência. Qualquer paciente numa ala de internação, ele pode se deteriorizar.
pode se tornar uma urgência, pode se tornar uma emergência. E a gente tem que estar preparado para isso. E o pronto-socorro, ele me trouxe um olhar clínico diferente para o paciente. A gente tem a triagem, se eu não conseguir fazer uma triagem eficaz, o paciente pode esperar uma consulta muito mais tempo e acabar como eu posso dizer, deteriorizando os sinais clínicos e do que não era para acontecer, entendeu? Então, não um paciente que veio para tratamento, que eu poderia ter colocado como urgência e se tornou uma emergência porque a minha classificação não foi eficaz. Então, o enfermeiro ele tem que ter habilidade em procurar e estudar também para que a gente tenha esse olhar clínico para o paciente e consiga classificar de uma forma eficaz. Oi, enfermeiro. E como a comunicação entre a equipe de saúde é importante em um atendimento emergência? A comunicação é 100% garantido. Tem que ter a comunicação entre a equipe. Em uma emergência, uma PCR, um paciente grave, é primordial a comunicação. Não tem como não desistir a comunicação. Tem que ter a comunicação. Você comunicar com a sua equipe, a equipe comunicar com o médico comunicar com você é 100% prioridade em qualquer tipo de atendimento da área da saúde. Perfeito, amiga. Quais habilidades são essenciais para o enfermeiro que trabalha na área de urgência e emergência? Primeiramente, o olhar clínico, vou frisar novamente, a gente tem que ser esse feeling de olhar para o paciente como um todo e saber se ele está bem, se ele está ruim, se ele é prioridade ou não, os sinais vitais dele, conhecimento sobre os tipos de comorbidade, os tipos de sinais clínicos que o paciente apresenta ou pode apresentar. Comunicação entre a equipe, saber liderar, saber conversar com a sua equipe, aplicar treinamentos para eles é muito importante. Hoje eu trabalho num pronto atendimento que não atende pediatria, mas não quer dizer que um pai ou uma mãe desesperada não chegue lá com uma criança com um afogamento, por exemplo. E eu tenho que saber atender essa paciente também. Por mais que hoje eu não atendo pediatria, a gente tem que ter conhecimento que os pais vão chegar ali desesperados, eles não vão saber que não é um pronto-socorro pediátrico. E eu tenho que saber atender esse paciente. Então, aplicar treinamento para a sua equipe também é muito eficaz. Perfeito. Enfermeiro, eu gostaria de saber como você avalia rapidamente a gravidade de um paciente em situação de emergência. Principalmente, você tem que coletar a história do paciente. O que aconteceu com ele? Quais os sinais clínicos que ele está apresentando? Sinais vitais dele estão estáveis? Como esse paciente apresenta? Isso é o papel fundamental. Por isso que hoje as unidades de pronto atendimento existe a triagem, que facilita o nosso atendimento. Já começa desde a porta de entrada. A recepção já dá um apoio para você. Olha, enfermeiro, sei que você está chamando triagem, mas esse paciente não parece que está bem. Vamos puxar ele, vamos ver o que está acontecendo com esse paciente. Às vezes é uma emergência ou às vezes é uma urgência. Vamos puxar esse paciente para dentro, vamos triar ele, vamos colocar no box de emergência, vamos ver o que está acontecendo. Então, é primordial também a ajuda da recepção no pronto atendimento. Eles são a porta de entrada, eles que estão vendo o fluxo. A gente que fica ali dentro, a gente acaba vendo os pacientes que a gente chama pela senha. E o paciente que está lá fora? Entendeu? Então, o paciente que está lá fora esperando pela senha, a recepção mesmo comunica com a gente. Não, está acontecendo isso, olha, esse paciente está assim, parece que ele não está legal. Vamos puxar ele para dentro? Então, vamos puxar ele para dentro. E ali, como você também trabalha na área ali do período do paciente até o hospital, que seria dentro da ambulância, como que funciona ali dentro? Porque a gente sabe que tem o médico, o enfermeiro e os demais socorristas, mas como que o enfermeiro age tendo o médico principal ali dentro da ambulância? Bom, eu atuo em eventos cobrindo da Translife, né? São freelances e esses eventos eles podem me trazer uma parte diferente que não é do hospital, né? Então, normalmente eles acabam solicitando uma USA, né? Que é uma ambulância avançada, onde existe o médico, o enfermeiro e o socorrista.
E a gente está ali de prontidão para atendimento, né? Se acaso a gente precisar ter algum atendimento, a gente vai até a paciente ou a paciente procura a ambulância, né? E a gente inicia o atendimento e se acaso for necessário, a gente pede transferência para o hospital ou algo desse tipo. Mas a comunicação dentro da ambulância entre o médico, o enfermeiro e o socorrista tem que ser 100% eficaz também. O socorrista ele dá um bom apoio para o enfermeiro e o médico até hoje todos dão 100% de apoio para o enfermeiro também, né? São bem capazes de demandar a situação junto com o enfermeiro. E a clareza entre a comunicação é bem importante, né? Porque eu trabalhei já no hospital também, trabalhei no HU, e tem algumas coisas que são palavras técnicas, né? Que, no caso, eu não tinha aprendido ainda, que se você passa de uma maneira errada, você acaba colocando aquele paciente em risco por conta de uma fala errada, ou de uma comunicação, ou às vezes de uma coisa que você não tem conhecimento. Então, a comunicação entre ali é muito clara entre eles. Às vezes é uma loucura, sempre, né? Porque a gente tá lidando com vidas, ou quanto mais rápido a gente for conseguir fazer o atendimento, é melhor. E eu queria saber alguma experiência que você teve, assim, que te marcou muito na enfermagem. Primeiramente, o que mais me marcou foi o atendimento de um paciente autista. Eu estava cobrindo um atestado médico à tarde e veio uma paciente na triagem, ela tinha identificação como autista, o marido também, passou por consulta e foi medicar, né? Ela trouxe a prescrição para a gente, as meninas foram preparar a medicação dela e, neste caso, a técnica foi tentar puncionar a paciente se esquivou, não quis, ou não queria ser furada. E daí, como ela estava bem desidratada, as veias estavam um pouco ruim para puncionar, né? E sem um pouco de paciência pela técnica, tentou puncionar uma vez e como ela não quis mais, a técnica sem paciência, não vou mais puncionar essa paciente, vou dar para o enfermeiro. Então, eu fui lá, cheguei, conversei com a paciente, acalmei ela, falei que eu ia tentar olhar os braços delas primeiro, ver como que estava a situação das veias dela, tentar um calibre menor de introcan, para a gente tentar funcionar para ela ser medicada e ela melhorar para ir para casa. Então, essa comunicação entre o enfermeiro e o técnico ali não existiu, porque o técnico ele não quis mais puncionar a paciente, não quis mais ir atrás da paciente. Então, a gente foi lá dar esse apoio. Não, olha, meu nome é Diogo, eu sou enfermeiro, né? Posso olhar o seu braço? Vamos conversar um pouquinho? Aí foi entendendo a história dela, ela foi contando a história dela, foi se acalmando. Ela disse que não gostava de agulha, não gostava de ambiente hospitalar. A gente separei ela um pouco dos outros pacientes para ela se acalmar melhor. Consegui um acesso nela, ela foi medicada e agradeceu por toda a assistência que eu prestei. É bem difícil, né, a gente lidar, porque a gente tem que lidar com todos os tipos de pessoas, né? Tanto, como você falou, autista, às vezes até surdo, mudo, a gente tem que achar uma maneira de se comunicar. E você, né, depois de fazer a sua pós em urgência ou enfermagem, já tô com a enfermar na cabeça, urgência e emergência, você pretende fazer alguma outra especialização? A princípio, eu pretendo fazer de gestão em saúde. A princípio, o meu objetivo é coordenar um pronto-socorro. Né? Eu tenho 100% de certeza que daqui a um tempo posso estar tentando uma candidatura para a coordenação de enfermagem em unidade de pronto atendimento. Que bacana. Acho que uma das minhas especialidades vai ser para essa área agora. Vocês têm mais alguma pergunta, meninas? A minha seria só essas mesmo. O meu também. Então, gente, quero agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando até agora. Agradecer o enfermeiro Diogo. Inclusive, a gente trouxe uma lembrancinha pra você não sair daqui de mãos vazias, porque a sua participação foi muito especial. Você aí de casa que não sabia de algumas informações, curiosidades, né, sobre a enfermagem, sobre como o enfermeiro lida em algumas áreas e algumas emergências e urgências, porque
pode acontecer em qualquer momento. Às vezes, se você é um estudante ou se você tem já um conhecimento a fazer um pré-atendimento, consegue ajudar até a salvar uma vida. Então, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas pra gente. Eu tenho certeza que algumas de nós, pra mim, pelo menos, foi muito bem especificado e é uma área que eu pretendo conhecer mais sobre. E que dê certo, só posso você consiga gerenciar ali um pronto-socorro que... Às vezes, se não precisar, mas se precisar, que você me atenda. Então é isso, enfermeira. Eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. Você que está aí, acompanhe os próximos episódios dos nossos próximos colegas. E futuramente a gente também vai estar aqui com outro assunto abordando em relação à enfermagem. Quer falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer mesmo, enfermeiro, pela sua presença, que foi muito, muito, muito boa, né? Somou bastante. Acredito que não só para mim, né? Porque vendo você falar, parece que é algo maravilhoso. Muito suave, né? Quem tá de fora vê que nossa, deve ser desesperador, né? Mas vendo você falar, explicando assim, com uma facilidade, tranquilidade, passou confiança, que a gente, dá pra ver que a gente tá no caminho certo, né? Que realmente é isso, a enfermagem veio para somar na nossa vida. Obrigadão, viu? E a tecnologia também, né? Graças a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigada, uma boa noite e até o próximo podcast.